misericordias para todo esse ensino importantíssimo. É o que lhe peço, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Bom, pessoal, a paraxá de hoje, Behar Bechukotai, nós vamos aqui trazer um tema que eu acho muito interessante. Eu já começaria com uma citação rabínica, que está lá no Tratado de Berachot 34b e também no Tratado de Sanhedrin 99a, que diz o seguinte: disse Rabi Hia Baraba, em nome de Rabi Yohanan, todos os profetas, todos eles, não profetizaram senão sobre os dias de Mashiach. Então, quando a gente lê a Torá, ela não está só contando para a gente um fato que aconteceu há 3.000 e tantos anos atrás, e nem a instrução. A gente tem que penetrar camadas mais profundas do que está sendo contado ali. E que o Mashiach, nesse tempo, nessa nova aliança, essa aliança renovada com a casa de Israel e a casa de Judá, na qual nós estamos, ele tem dado um entendimento mais elevado, até mesmo sobre os textos da própria Torá, que já são lidos há milênios. E aqui tem certas pérolas messiânicas enormes nessa paraxá. Vamos começar vendo um pouquinho, falando que essa é uma paraxá que vai falar, a princípio, aparentemente, em nível Peshat, no nível mais literal, uma paraxá que estaria falando da terra, do tempo, da redenção, de regras entre os Ahim, do resgate, do Goel, né? Do resgatador. Temas que, teoricamente, só teriam a ver com aquele contexto. Mas será que é só isso mesmo? Então, gente, Behar Bechukotai, ele começa no Monte Sinai, para revelar que as leis da terra não são meras regras agrícolas, econômicas ou sociais, mas uma arquitetura profética entregue no mesmo lugar aonde a Torá foi dada. Rashi, por exemplo, apoiado no Torat Kohanim, ele pergunta por que a Shemitah, o ano sabático da terra, por que a Shemitah é ligada ao Monte Sinai. E responde que assim como a Shemitah foi entregue com os seus princípios e detalhes no Sinai, assim também toda a Torá foi entregue em sua plenitude. Isso significa que o descanso da terra não é um detalhe lateral da legislação mosaica, de forma nenhuma. É uma chave para compreender a própria revelação do Eterno. Quando entrardes na terra que eu vos dou, a terra guardará Shabat para o Eterno. Olha que interessante isso. A terra descansa porque a terra não é apenas um solo. Ela é testemunha da soberania divina. O homem trabalha 6 anos, mas no 7º ano ele precisa soltar o controle. A paraxá toda vai estar falando sobre isso. Soltar o controle. Calar a ansiedade. Depor a ilusão de posse e reconhecer que a criação não pertence ao braço humano, ao império, ao mercado ou ao conquistador. Ninguém é dono da criação. Só o Eterno. Então, por isso, mais adiante, a própria Torá declara: a terra não será vendida definitivamente, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Aqui começa o segredo messiânico dessa história toda. Na paraxá, né? Se a terra pertence ao Eterno, então a história também pertence ao Eterno. Se nenhuma herança pode ser perdida para sempre,
então o exílio também não pode ser um exílio eterno. E se nenhuma venda ela é definitiva, então nenhuma queda, dispersão ou escravidão tem autoridade final sobre Am Israel. E um detalhe curioso, o coração da Parashá Berrar pulsa no Yovel. Yovel, ele é o jubileu. Né? Depois de 7 ciclos de 7 anos, quando 49 anos se completam, a Torá ordena que o shofar seja tocado no 10º dia do 7º mês, no Yom Kippur. E então ela proclama: santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. E o velo será para vós. Cada homem voltará à sua possessão e cada homem voltará à sua família. A palavra ali usada para essa libertação é deror. E deror não descreve apenas uma melhora socialzinha, não. Ela enuncia uma ruptura espiritual no regime do cativeiro. Tudo que estava cativo quebrou. Você tem dívida? Cancelou. Você era escravo? Acabou. Tudo ali é o Yovel. É o jubileu. E tem muitas camadas aqui esse texto que eu vou tentar trazendo aos poucos para vocês. Então, gente, a palavra deror, ela não descreve apenas, como nós falamos, uma melhora social, né, essa ruptura, e o escravo volta a respirar como um filho. A família reencontra o que parecia perdido. A herança retorna ao seu lugar. Temos várias camadas aqui nessa questão da herança, hein? Vou falar. E o som do shofar declara que a dívida não pode governar para sempre. O Zohar, em Berrar, ele lê esse 50º ano numa chave mística, depois dos 49 graus. Ele chama de Ima Ilá, a mãe superior. Olha que curioso que o Zohar está chamando. Biná corresponde ao 50º ano. E nela há liberdade, redenção e repouso para Israel. Assim, o Yovel, né, o jubileu, ele deixa de ser apenas um calendário jurídico e ele se revela como imagem de uma Geulá muito maior. Já estão começando a entender o que eu estou apontando aqui. Né? O tempo em que a Shekhinah recebe uma iluminação superior. Israel é solto das suas correntes. A herança é restaurada. E o mundo ouve, no som do shofar, que o Eterno ainda reivindica aquilo que lhe pertence para ele. Berrucotai, porém, ela mostra que essa redenção ela não nasce de uma fantasia triunfalista apenas, mas ela atravessa a disciplina, juízo, exílio e quebrantamento. São os canais pelo qual o Eterno vai trazer o jubileu, o Yovel. Essa mesma paraxá, ela promete chuva, fruto, paz e habitação divina. Ela também adverte sobre a dispersão entre as nações e, contudo, mesmo no ponto mais escuro, porque ela promete bênçãos e maldições, mesmo no ponto mais escuro, a aliança não morre. O Eterno declara, mesmo estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei para destruí-los, anulando a minha aliança com eles. E antes disso ele promete, estabelecerei a minha aliança convosco. E o Torá Kohanim, preservado por Rashi, ele lê essa promessa como a própria Brit Hadashah. Uma nova aliança que não será quebrada.
Rashi comenta isso, dessa nova aliança que viria. E quando a Torá diz, andarei no... Olha isso que a Torá diz. Andarei no meio de vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Rashi, novamente, citando o Torá Kohanim, ele interpreta, olha o que Rashi vai falar aqui, gente. Andarei convosco no Gan Eden, como um de vós, e não ficareis aterrorizados diante de mim. A Shekhinah iria pousar sobre um de vós. E o Eterno andaria, não ele. Né? Vamos fazer aqui a quebra de conceitos. Né? Não que tenha três deuses, trindade, nada disso. Mas aquele sobre quem está profetizado que o espírito de Yud Rei Vav Rei está sobre mim, porque Yud Rei Vav Rei me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, este traz em si o Espírito do Eterno. E quando ele fala, quem fala através dele é o Espírito do Eterno. Isso é que significa ser o ungido, o Mashiach. Não tem nada a ver com trindade, nada disso. Mas, já que citamos isso, a gente entende aqui a citação de Rashi plenamente. Rashi aqui não está falando de um Deus material, não. Ele está falando de um ungido, sobre quem repousa o Espírito do Eterno. E depois nós vamos também nos aprofundar nessa profecia que eu citei, de Yeshayahu, Isaías 61, porque ali é o Yovel todinho, o jubileu. E em quem se cumpriu essa profecia? Já dando spoiler aqui. Quem que leu isso numa sinagoga? Yeshua HaMashiach. Então, olha o que Rashi falou. Eu estarei ali no Gan Eden andando com vocês como um de vós. Saudações ao Caleb aqui, olha só. Gente, é suco de limão, tá? Por favor. E a alegria é a primeira faceta do fruto do Espírito. Baruch Hashem. Então, vamos lá. Então, Rashi, após comentar isso, nós vemos que a Paraxá, portanto, ela começa com a terra descansando e ela termina com o Eterno caminhando novamente entre o seu povo. E começa com o homem aprendendo a soltar a posse e termina com Deus recusando-se a soltar Israel. A grande lição do Yovel é a dependência absoluta em Hashem. Já imaginaram um ano sem você plantar, colher, vivendo do que viesse da novidade da terra? Do que brotasse espontaneamente? Isso, pode falar. Lembrando que Yovel, ele ainda, no 49º ano, o ano que antecede ele, também a terra descansa. Então são 2 anos direto a terra descansando. Já pensou? Então a prosperidade que a Shem manda, né? Sim. Para poder... E fala também do 6º ano, né? Que era como no Shabat, no deserto, né? Que você tinha a porção dupla do maná. Não é isso? Então, continuando aqui. Por isso, quando Yeshua lê Yeshayahu, Isaías 61, e anuncia liberdade aos cativos e o ano aceitável do Eterno, ele não está criando uma nova religião, mas ele está abrindo diante de Israel o significado vivo do Yovel. O Mashiach é aquele em quem a terra, o tempo, a aliança, a herança, o shofar e a redenção encontram nele o seu centro. Vamos dar uma olhadinha agora na questão do Sinai em Berá. Por que a Shemitah, né, o ano sabático da terra, por que ele foi revelado no monte? A Parashá Berá, ela se abre com uma formulação
que parece deslocada e que fala assim: E o Eterno falou a Moshe no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou, a terra guardará o Shabat para o Eterno. O espanto de Rashi, ele nasce exatamente daí. Que relação, desculpem, tem a Shemitah com o Monte Sinai? Afinal, todas as mitzvot foram dadas no Sinai. A resposta preservada pelo Sifra em Torat Kohanim é que a Shemitah ela foi escolhida para ensinar que não apenas os grandes princípios, mas também os detalhes e as minúcias da Torá, elas foram entregues ali no Sinai, tudo ali. Seus princípios, seus detalhes, suas precisões vieram do Sinai. É o que está escrito lá. Isso significa que o descanso da terra não é uma legislação periférica apenas, e nem uma preocupação ecológica isolada, e nem uma reforma econômica antiga e sem dimensão profética alguma. A Shemitah, ela parece colada ao Sinai, porque ela revela o coração da própria aliança. O Eterno não entregou a Israel apenas mandamentos para o santuário, para o altar e para os dias santos. Ele entregou uma ordem inteira de vida, na qual a terra, o tempo, o dinheiro, o trabalho, a dívida, a escravidão e a herança deveriam se curvar diante da sabedoria divina. O Sinai, portanto, ele não termina nas tábuas. Ele desce para o campo, ele entra na economia, ele toca na propriedade das pessoas, ele interrompe a ansiedade produtiva do homem. Eu faço, eu controlo, meu trabalho, eu sou o chefe. Descansa, amigo. É isso que essa paraxá está falando. Confiança absoluta em Hashem. E ele declara que Israel só será realmente livre quando aprender que até a terra deve descansar diante do Eterno. Por isso, a ligação entre a Shemitah e o Sinai abre uma porta messiânica ali profunda. Que porta é essa? A Torá revela, já no Sinai, que a terra deve descansar no 7º ano, que o pobre deve comer do que brota livremente, que o servo ele não é propriedade absoluta de outro homem e que a herança não pode ser perdida para sempre e que o Yovel ele deve proclamar Beror, libertação, liberdade em toda a terra. E então a redenção ela não é uma ideia tardia que foi enxertada depois na fé de Israel. Ela está embutida na própria estrutura sinática da Torá. O Sinai, ele não apenas manda obedecer, ele profetiza uma restauração. Ele fala do alto do monte, ele revela o Deus que no tempo determinado devolverá cada coisa ao seu lugar. E a tradição mística judaica, ela percebeu que esse ciclo não era um ciclo agrário apenas. O Zohar, na Parashá Berá, ele lê essa sequência de 7 ciclos e o 50º ano como uma realidade espiritual superior. Associando 50, como nós falamos, a Ima e Laá, ou Biná, entendimento, a esfera da liberdade, o retorno à redenção, na qual se cumpre a proclamação: proclamareis a liberdade da terra. Assim, a Shemitah, ela ensina que a história tem pausas santas e que o domínio humano tem limites e que o exílio não pode possuir para sempre aquilo que pertence ao Eterno. E que o Yovel, o jubileu, ele é a assinatura escatológica de Deus sobre o tempo. A pergunta de Rashi, então, deixa de ser apenas uma pergunta exegética.
E se torna uma pergunta profética. Por que a Shemitah no Sinai? Por que desde o Sinai o Eterno já estava ensinando Israel a contar o tempo até a Geulah? O Eterno ordena que contássemos os anos. Contássemos o tempo até a Geulah. E é exatamente aqui, gente, que entra a Brit Hadashah. E que deve ser lida sem romper com o vínculo da Torá. Quando Yeshua declara, não penseis que eu vim abolir a Torá ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Ele não se apresenta como alguém que cancela o Sinai, mas como aquele que revela a sua plenitude messiânica. E quando em Nazaré, Yeshua lê Isaías 61 e aplica a si mesmo a missão de anunciar as boas novas aos pobres, a liberdade aos cativos e o ano aceitável do Eterno, a linguagem do Yovel, de Berrá, ecoa por trás de cada palavra. Ele está ali anunciando que chegou o jubileu. E que a presença divina, antes confinada somente no Santo dos Santos, a Shekhinah pairava sobre ele. Como disse o próprio Rashi, serei como um de vós, caminhando entre vós. O Espírito do Eterno entre o povo, para que vocês não morram de medo. Rashi comenta isso. E é exatamente o que está acontecendo. E que liberdade é essa? É isso que nós vamos ver. Ali, ele está cumprindo aquele momento, aquela libertação, aquele pagamento, aquele cancelamento de dívidas. Que dívidas? Só dívida financeira? Nós temos tantas camadas aqui, eu vou chegar numa lá. A principal dívida é com a transgressão da Torá, que afeta a todo homem que nasceu, toda mulher, todo ser humano. Todos pecaram. Todos têm uma dívida. E no Mashiach, o servo sofredor de Isaías 53, que levou sobre si as nossas avonot e pechaot, nossas distorções morais e até as nossas rebeliões conscientes, é muito forte, pechaot, né? Não é qualquer pecado. Era o tipo de pecado que nem Yom Kippur apagava. A rebelião consciente. Em Isaías 53 está escrito exatamente isso. O Mashiach veio cancelando essa nossa dívida. Se a dívida foi cancelada, eu tenho então boas novas aos quebrantados. Que boa nova! Por isso que foi tão mal traduzido nas igrejas. Botaram como nome Evangelho, para dar noção de que era uma outra coisa. Não, ele está falando dessa boa nova. A sua dívida está paga. O servo sofredor levou embora. Não é você que vai pagar. Não é você que vai ser pendurado na estaca. Ele pagou. Te comprou com um preço caro para que você agora viva em Kedushá. Agora se emenda. Agora segue. Agora se endireita. Isso é a inauguração do Yovel, do jubileu. Da forma mais plena que acontece. O Mashiach falou certa vez que se a semente não morrer e ficar ela só, ela não serve para nada. Mas se ela for quebrada, a semente, ela germina e aquela árvore cresce, 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 até não parar de crescer nunca mais. E o seu reino nunca mais terá fim. Então, o pagamento e a morte dele ali, é como tem até uma frase que eu vi outro dia na internet, eu achei muito interessante, se aplica muito também a Am Israel, ao povo judeu. Tentaram nos enterrar, se esqueceram que éramos sementes. Toda vez que se quebra uma semente e se enterra, como fizeram com Yeshua,
o que brota, ninguém para. Porque não é uma obra humana, é uma obra de Hashem. E se Hashem está na frente, ai de quem vem contra. Pode reclamar, espernear, brigar. Você está lutando contra Hashem, se você é contra a obra que ele estabeleceu. Então ali foi o início do Yovel, do jubileu. O espírito de Yud-Rei Vav-Rei, do Eterno, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. E enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo nosso Deus. Isaías 61. Ali se cumpre esse chamado de libertação para aquele que estava angustiado, humilhado, dupla honra ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de pranto, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Esse é o chamado de Mashiach. Esse é o anúncio que ele tem nos dado também para o dia de hoje. Aquilo que eu te digo em oculto, diga-o tu, de cima dos telhados. Essa é a boa nova. Que o Mashiach, Hai Vekayam, vive e existe. Então, gente, o Mashiach ele não aparece contra a Shemitah. Ele aparece como seu sentido vivo. Ele é o Redentor que faz o homem descansar da escravidão mais profunda. Ele é o Goel, o Redentor, que reivindica a herança perdida. E nós vamos ver um detalhe sobre esse Redentor. Ah, mas não é o Eterno que é o Redentor. Vamos começar com aqueles papos. No contexto da Paraxá, era o irmão. O irmão, não é a atribuição do pai. Nós vamos ler isso já já, nesse outro texto. Não é o pai. O irmão que está com a herança resgata aquele que perdeu a herança. Como diz o Rabino Shaul, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos ahim, muitos irmãos. Eu estou dando spoiler já do que eu vou falar, mas vocês já ligaram. Já ligaram. E tem tanta coisa, eu já vou pular. Eu vou pular. Eu não aguento, não aguento. Não aguento. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, entrando nessa outra parte da Paraxá, que fala sobre o resgate. Eu vou ler primeiro aqui o item 6. Primeiro eu vou fazer uma introdução. Vamos ver agora um pouquinho sobre o Goel Hakarov, o parente redentor e o mistério da encarnação do Mashiach. A Torá ela revela em Berrar uma das figuras mais comoventes da redenção, quando ela declara: se teu irmão empobrecer e vender parte da sua possessão, virá o seu redentor, o próximo a ele, e resgatará aquilo que seu irmão vendeu. Isso é Torá, isso é mitzvah. Teu irmão se empobreceu? Ah, Pai Celeste, vá, que Deus te guarde, que Deus te dê. Não, é o irmão. Quem está dizendo isso? Torá. Não tem nem para onde correr. É aqui, ó. Nessas horas que era bom ter os irmãos ricos, né? Mas Baruch Hashem, vamos lá. Então, gente, olha lá. O texto ele não fala de um resgatador abstrato, distante, impessoal.
Ele fala Ahiha, teu irmão, literalmente. E o seu redentor, o próximo a ele. A redenção ela nasce da proximidade. O irmão empobreceu, a herança foi vendida e a casa foi ameaçada. A dignidade foi ferida, mas a Torá impede que a perda seja definitiva, porque existe alguém ligado por sangue, aliança e responsabilidade, que pode entrar na história daquele homem e resgatar o que parece perdido. Rashi, segundo o Torat Kohanim, ele observa que o homem só vende a sua possessão por pressão da pobreza e que a venda não pode ser bloqueada pelo comprador quando chega o resgatador. Isso é teologicamente poderoso. A miséria, ela pode forçar a venda, mas ela não pode cancelar a herança. O comprador, ele pode possuir por um tempo, mas não pode impedir a Geulah, a redenção. A queda ela pode ser real, mas ela não é soberana. Então, desde Berrá, a Torá anuncia que o Eterno construiu, dentro da própria aliança, uma lei de reversão. Aquilo que se perdeu pode voltar. Aquilo que foi vendido pode ser resgatado. E aquilo que saiu da mão do irmão pode ser recuperado pela intervenção do seu irmão redentor. É aqui que o mistério do Mashiach Yeshua, ele começa a brilhar com força. O Redentor, ele não poderia ser estranho àqueles que ele veio redimir. Ele precisava ser Hakarov, próximo. Ele precisava entrar na carne em Israel, como alguém humano, irmão. Nascer dentro da própria história de Israel, assumir a condição dos filhos de Abraão, carregar a mesma fragilidade humana e reivindicar, a partir de dentro, a herança perdida. A Brit Hadashah, ela expressa isso de um modo impressionante. Olha o que o Rabino Shaul vai nos dizer. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, o Mashiach, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para libertar os que estavam sujeitos à escravidão pelo medo da morte. E ainda diz o seguinte: e ainda, não é aos anjos, como é que é? Não é aos anjos que ele socorre, mas a descendência de Abraão, razão pelo qual convinha que ele fosse feito semelhante aos seus irmãos em todas as coisas. Essa é a lógica própria do Goel Hakarov, aplicada ao Mashiach. Ali ele está vivendo especificamente esse conceito do irmão que veio resgatar o irmão que tinha perdido a herança e que estava em dívida. Aqui nós estamos pulando em camadas, né? Estamos indo do Pechat para o Sod, para o Remes, para o Derash, mas no nível literal a gente só estaria pensando em dívidas financeiras, né? O irmão perdeu as posses e vem ali o seu resgatador e paga. Mas existem outras dívidas que nós não tínhamos nem como pagar. Porque o pagamento incluía a nossa morte. E ali o Mashiach teve que vir, por isso que ele teve que vir, semelhante. Ele estava cumprindo Torá aqui. Que Torá? É o irmão que tem que resgatar. E tem outras camadas nisso, de por que ele teve que vir como esse fiador. É porque alguém falhou antes. Que irmão que falhou antes? Vamos chegar lá. Notem. Yeshua, ele não redime a humanidade como um visitante celestial desconectado da terra. E nem redime Israel como uma força estrangeira à aliança. Ele se aproxima
ele nasce judeu, filho de Israel, da tribo de Judá, sob a Torá, inserido na própria linhagem davídica, participante da carne e do sangue, para que a sua obra redentora não seja uma intervenção externa, mas um ato legítimo do parente Hakarov, do parente próximo. Um cumprimento de Torá aqui também. É o que ele estava fazendo. Que tem o direito de resgate. O mistério da encarnação do Mashiach, dentro dessa leitura, não é uma ruptura com a Torá. Ela é uma exigência espiritual da própria Torá, levada à plenitude. Para redimir o irmão, o Redentor precisava tornar-se irmão, ser igual. Para restaurar a herança dos filhos, o filho precisava entrar na casa. E para vencer a escravidão da morte, o Mashiach precisava assumir a condição daqueles que estavam cativos debaixo do poder da morte. O Or HaHaim Hakadosh, ele percebe em Levítico 25, uma grande questão e uma advertência para os habitantes do mundo. Tendo a pobreza do irmão, a pobreza do irmão e a venda da herança como sinais de uma queda espiritual mais profunda. Nessa leitura, a herança alienada, ela aponta para realidades sagradas entregues por causa do pecado. E a redenção, ela depende da vinda daquele que desperta o retorno e restaura o que foi perdido. Esse comentário, ele abre uma porta profundamente messiânica. O Mashiach, ele não vem apenas consolar escravos, ele vem recuperar a herança do Pai, que pertencia ao Eterno, na Shemitah. Ele não vem apenas aliviar a dor de Israel, ele vem restaurar o que foi profanado, reunir o que foi disperso, levantar o que caiu, devolver a dignidade aos empobrecidos da aliança e reconduzir os filhos ao território espiritual de onde foram afastados. Por isso, Yeshua, ele é o Goel Hakarov, né? Aquele resgatador ordenado pela Torá, que é o mais próximo. Em sua forma mais plena, ele é isso. Ele é próximo o suficiente para ser chamado de irmão, mas puro o suficiente para pagar o resgate. Ele é ungido o suficiente para proclamar a liberdade. E ele é obediente o suficiente para devolver tudo ao Pai. Por isso que fala que no final, o Mashiach entregará o reino ao próprio Eterno, e o Eterno será tudo em todos. E o Yovel está completo. Quando o Eterno for tudo em todos. O resgatador pagou a dívida. Os escravos foram libertos. Os cativos foram soltos. Os oprimidos libertados. E é isso que ele veio fazer. E esse foi um dos principais motivos dele ter vindo em carne. Porque em tudo ele tinha que cumprir a Torá, até nisso. Até nisso. Ele tinha que cumprir a Torá. O Mashiach, em Behar, aliás, o parente redentor resgata um campo. Em Yeshua, o Mashiach, resgata a herança inteira. Em Behar, o irmão volta à sua possessão. Né? O irmão que tinha antes aquela terra e que foi tomada pelo banco, vamos dizer assim. E aí vem o resgatador e paga de volta. E ele tem direito, então, aquele irmão que tinha perdido, de volta a ter a sua própria herança, a voltar também para a sua família, a deixar de ser escravo, a voltar para aquilo que era seu. Aí o Eterno está sendo tudo em todos, quando ele colocar tudo de volta no seu lugar e devolver tudo que nos foi tirado.
É um resgate que ele tem tantas múltiplas camadas que ele funciona no nível fechado, em termos de posses, perdas que nós tivemos, tudo funciona nesse nível, mas no nível muito mais profundo, funciona de um resgate que vai trazer o ano sabático, o reino milenar, o jubileu pleno, o cancelamento de todas as dívidas, para que possamos não nos preocupar de eu é que vou fazer meu trabalho, eu que mando, é a minha empresa, é o meu campo, é a minha colheita. Não, eu abro mão de tudo. Quem controla agora é Hashem. Jubileu é isso. É um grande Shabat. Descansa, folga. O teu pai está te dando esse descanso. Solta. No jubileu. Até os animais, eles também tinham direito a participar da comida que era deixada ali no campo, né? Sim. E os próprios Midrashim falam que após a era do Mashiach, até os animais impuros, eles vão se aproximar de Hashem e pedir a sua kashrut, a sua kashritização. Até o porco vai se colocar diante de Hashem e falar assim, Hashem, eu também quero ser purificado, eu também quero ser limpo. É. E uma das coisas que o Mashiach faz, ele restaura também a natureza. Sim. Ele eleva tudo. Às vezes a gente foca bastante na questão do Mashiach, que ele resgata o ser humano, o homem e a mulher, mas o Mashiach, ele também resgata a natureza como um todo também. Sim. Ele restaura a natureza ao momento antes da queda, ali no Gan Eden. Isso é redenção, é a Geulah, é a redenção completa. Está escrito até na profecia, né, que o leão comerá feno como boi. Como boi. Não vai precisar mais do Sim. dente. A criança colocará a mão no buraco víbora, na víbora e não será picada. Né? Exato. Com o pecado de Adão, tudo... A cadeia alimentar que não existia antes passou a existir. Sim. Né? Sim, então até isso também é restaurado pelo Mashiach. Tudo. Né? E isso faz parte do Yovel, que curiosamente no dia 10 de Tishrei, como a gente tinha comentado antes. Né? Então toca-se o shofar pro dia do Yom Kippur, pro dia do perdão. Também é anunciado o Yovel, né, no 50º ano. Falar depois. Né? Então já ia entrar. Baruch Hashem. Tem a questão do Yom Kippur e ela é maravilhosa. Então, gente, na Parashá Berrar, o parente redentor, ele resgata um campo, e em Yeshua, o Mashiach, ele resgata a herança. Toda a herança. Em Berrar, o irmão, ele volta à sua possessão, mas no Mashiach e Yeshua, os filhos retornam ao pai. Em Berrar, a pobreza não tem a última palavra. E no Mashiach e Yeshua, nem o pecado, e nem o exílio, nem a morte, nem o medo, nem a vergonha podem bloquear a Geulah. Porque chegou o Redentor próximo, o Goel Hakarov. Aquele que entrou na nossa história para reivindicar com sangue a aliança e a autoridade messiânica. Tudo aquilo que sempre pertenceu ao Eterno. Agora, uma parte interessante aqui. Lembre-se que eu falei aqui logo no início sobre o resgate feito pelo irmão. Isso não acendeu nenhuma luzinha na cabeça de vocês? De algum irmão que estava bem? Um irmão que perdeu toda a sua herança? Quem entendeu, já entendeu. A Torá diz em Levítico 25, se o teu irmão empobrecer e vender parte da sua herança, virá o seu redentor, o parente próximo, e resgatará aquilo que o seu irmão vendeu. O ponto decisivo é esse. A Torá não diz que é o pai que deveria resgatar diretamente a herança vendida. Ele coloca a responsabilidade sobre o irmão próximo, não no pai. Aquele que permanece em posição de força, aliança e posse. Quando isso é lido à luz da parábola do filho pródigo, captaram?
surge uma camada impressionante. O filho mais novo, ele abandona a casa do pai, ele desperdiça a herança, ele perde a sua dignidade, ele cai em impureza, fome e vergonha, enquanto o filho mais velho permanece na casa, junto ao pai, com acesso à herança e à mesa. Em uma leitura tipológica, o filho mais novo, ele pode representar as 10 tribos dispersas de Israel. Efraim misturado entre as nações e também o resto da humanidade inteira. Distante da casa do pai, abandonaram a sua herança, perderam a herança, largaram o eterno. Não quero mais saber do Senhor, não. Quero vender minha herança e ir para o mundão. Foi o que o filho mais novo fez. Não é exatamente esse o caso? Da Parashá Berrar? Olha aqui. Então, o filho mais novo, as 10 tribos. Irmãos da tribo de Judá. E também o restante da humanidade, que em Adam, Harishon, somos todos irmãos. No nível mais profundo e literal possível. Né? Então, todos esses perderam a sua herança, venderam, trocaram pelos prazeres do mundo. Enquanto que o filho mais velho, ele aponta para a casa de Judá. O povo que permaneceu guardando a Torá, a aliança, o Shabat, as festas, as escrituras, o serviço sagrado e a memória do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Fez tudo certinho, está na casa do pai, Judá. Né? Mas a parábola, ela revela a tragédia. O irmão mais velho, ele está em casa, mas ele não tem o mesmo coração redentor do pai. Ele não foi buscar o irmão perdido. E quando não fez isso, descumpriu a Torá. Não é isso que a Torá manda? Ir lá buscar o teu irmão? Resgatar? Olha que forte isso. Ele não chorou pela herança desperdiçada. Ele não saiu ao campo distante para resgatar aquele que havia caído. Ao contrário, quando o irmão retorna, ele se irrita com a misericórdia do pai e questiona a festa e se recusa a entrar. Olha só, não basta estar na mesma casa que o pai. Não basta fazer tudo certinho para o pai se você não tem o coração do pai. Isso é o mais forte que nós temos que aprender hoje aqui. Não basta eu fazer todas as práticas halárricas possíveis e imagináveis se meu coração tem inveja, se o meu coração olha com julgamento para os ímpios, aqueles imundos, se eu não tenho o coração do Pai. Porque nós também éramos um povinho no meio do deserto. E que nos tornamos grandiosos pela ação do Pai misericordioso sobre nós. Como disse o Rabino Hillel, no livro The Life and Teachings of Hillel, que eu sempre cito, o povo judeu, isso o povo judeu tem que lembrar. Olha o que Hillel fala. Que o povo judeu são filhos misericordiosos de pais misericordiosos. A misericórdia, segundo Hillel, era o selo nacional da identidade judaica. Os judeus eram reconhecidos por serem os mais misericordiosos, os mais cuidadores. É claro que não foi culpa do nosso povo esse endurecimento. Aqueles a quem tratamos bem pagaram os nossos bons favores com perseguição,
morte, extermínios, e é claro que tinha que haver um endurecimento. Mas apesar do endurecimento, o Iovelo chegou, o Redentor chegou e a morte foi cancelada. E a vida eterna é oferecida como água transbordante para quem quiser, de graça. E Estiarro 55, vinde, bebei da fonte de água viva. Bebam, para quem quiser, de graça, é oferecida, para que o nosso povo se lembre do que Hillel falou, de quem é, da sua identidade mais profunda. Abraham Avinu era conhecido como o quê? Os mais mansos, mais misericordiosos. Isaac, Jacob. Qual era a característica que mostrava quem eles eram? Coração desse tamanho. Inclusive as tendas de Abraão, com as portas abertas para os 4 lados. Entre quem quiser. Venha. Até Moshe Rabbeinu. Parte da sua família vem lá do Egito também. Yosef, outro exemplo. Esposa também veio do Egito. Olha quantas coisas o Eterno está comunicando. Porque, como diz o grande Rabino Hillel, novamente, enquanto a gente não entender que o Eterno fez o homem à sua imagem e semelhança, e que todo ser humano é a imagem e semelhança de Hashem, até aqueles que a gente acha horrorosos, a imagem e semelhança de Hashem está ali. A gente tem que aprender a olhar através das quelipotes, através das cascas, através do rótulo, e buscar as centelhas de luz que ainda tem ali, em cada ser humano. E trazer luz para essas vidas. Para que elas, como diria Hillel, novamente, né, possam buscar a Torá e serem iluminadas. Então, gente, olha o que eu estou lendo aqui. Que Judá, na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho, estava em casa, mas ele não tinha o mesmo coração de seu pai. Ele praticava tudo. E o pai já tinha dito para ele, diz para ele depois, meu filho, tudo que é meu é teu. Para que essa inveja? Ah, porque aquele seu irmão, aquele seu filho se perdeu, gastou a tua herança, faz até um sentido. É justa a reclamação dele, mas não tem que ser justa ao ponto de endurecer e petrificar o coração em ódio contra aqueles que se perderam. É a misericórdia. É como você gostaria de ser tratado se você tivesse errado. Como você gostaria de ser tratado se você estivesse perdido? Você gostaria que as pessoas chegassem a você de que maneira? Sai daqui, seu lixo? Ou vem cá, meu irmão, vamos tomar um banho, tirar essa lama de cima de você? Como você preferiria? Pode falar. Eu queria pegar um gancho aí sobre o jubileu, aquela passagem que Yeshua fala do rico e do Lázaro. Porque no rico e do Lázaro, a interpretação é que ali está falando que o Lázaro representa os gentios. Mas quando você vai ler o contexto ali, ele está falando justamente do cumprimento da Torá, que o rico não estava vendo o seu irmão mais pobre, que está conectado também ao jubileu. Não sei se é isso que encaixa aí, né? É uma outra, é interessante. Mas só para dar continuidade aqui, gente, olha lá. Então, ele não saiu ao campo, né, o irmão mais velho, distante para resgatar aquele que havia caído. Ao contrário, quando o irmão retorna, ele se irrita com a misericórdia do pai, ele questiona a festa e se recusa a entrar. E essa leitura ela se torna ainda mais profunda quando lembramos que Israel foi chamado para ser a luz para as nações.
Era a primeira missão do povo. E instrumento de restauração. Isaías 49, verso 6, diz que o servo não apenas levantaria as tribos de Jacó e restauraria os preservados de Israel, mas também seria dado como luz para as nações, para que a salvação do Eterno alcançasse as extremidades da terra. É para todo mundo. Não era só para meia dúzia de eleitos, não. Essa era a missão do povo de Israel original. Então, o chamado ali era um chamado sacerdotal, um chamado redentor. Israel deveria revelar o Pai ao mundo, chamar os dispersos de volta e testemunhar a santidade dessa aliança. Mas, em Jeremias 31, 32, ele reconhece que a ferida da história, né, e a aliança foi quebrada por conta disso. Por conta de vários outros pecados que o povo de Israel cometeu, mas esse também era mais um. Faltava esse espírito misericordioso de ver, de levar a luz de Hashem para o mundo inteiro. Como na parábola do filho pródigo, o filho mais velho, ele fica em casa, ele se recusa, ele se irrita com a misericórdia do pai contra aqueles ímpios, aqueles perdidos, aqueles de fora, aqueles que abandonaram a herança. Eles que optaram por isso, sim, mas como diria o resumo de toda a Torá, ide aprender misericórdia eu quero e não sacrifício. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo está nesse nível aqui, a misericórdia está aqui. Porque quando você exerce misericórdia, você se torna inimputável para qualquer coisa. Nada pode te atingir. Não existe mais uma regra. Olha, eu vou cobrar ele, porque olha como é que ele cobrou os outros ali. Mas se você não, os outros estavam te devendo, você não solta, está liberado da dívida e tal. Aí esse aqui vem falar de você, olha, eu vou cobrar ele, porque que ele... Não, ele soltou a dívida, eu não posso cobrar ele. Perdoa-nos como nós perdoamos os nossos devedores. É aquela história, toda a justiça, ela é muito boa, mas a gente tem que ter sempre ciência de que a justiça é uma espada sem cabo. Você segura na lâmina. Você corta a cabeça do seu adversário, mas seus dedos vão juntos. O que tiver errado em você vai ser cobrado também. Se aponta um dedo para lá, tem 3 de volta para você. Então, por isso é que a misericórdia triunfa. Perdoa. É a frase seguinte à oração do Pai Nosso que Yeshua ensina. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, os seus pecados, as suas falhas, também eu, o Eterno, o Pai, perdoará os seus pecados. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, da mesma forma também não vou perdoar você. Justiça é isso. Balança é igual. É papum. Você quer cortar a cabeça do seu inimigo? Vai lá e corta. Mas lembra que tudo que está errado em você eu vou cobrar também. Ah, mas é. É isso. Exatamente. Então, gente, só para completar aqui. Então, em Isaías 31, 32, é dito ali que o Eterno fala, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no deserto, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os ter desposado. Ou seja, o Eterno tinha casado com o povo de Israel, tinha feito uma aliança com o povo. Mas, por várias faltas, vários outros tipos de pecados, e esse também, que é mais um dos pecados, essa aliança foi violada. E agora? Acabou-se a aliança com Israel? Não. Agora tinha que vir um fiador. Um irmão, também nascido na tribo de Judá. A mesma tribo.
que não foi socorrer as nações. Então vem o representante de Judá, fiel ao Eterno, que cumpriu a aliança, que vai fazer o resgate daqueles que se perderam, que perderam a sua herança, mas que vai pagar o preço. E qual é o preço? Tem que morrer. Então, o Mashiach, ele se torna, por assim dizer, o representante de Judá em excelência. Israel no sentido pleno do que sempre deveria ter sido desde o início. O resgatador do seu irmão que perdeu a herança. E Jeremias 31, como falamos, o Eterno invalidou ali a aliança, não porque o Eterno falhou com o povo de Israel, mas porque o povo não sustentou plenamente a sua vocação de ser luz para as nações, de ser uma aliança pelo povo e uma luz para as nações. Então alguém teve que vir no lugar dele, que fosse mais fiel que ele, mas que fosse da mesma tribo, da tribo de Judá. O Mashiach, Yeshua. E é exatamente aí que Yeshua aparece como esse verdadeiro irmão redentor. Ele não vem contra Judá, de forma nenhuma. Ele vem de Judá. Ele não vem como um estranho à casa. Ele vem como um filho da casa. Ele não vem substituir Israel. Ele vem cumprir em si mesmo a vocação de Israel. E Yeshua é aquele judeu fiel, o filho obediente, o servo perfeito, o Goel Hakarov, o redentor próximo, que faz aquilo que o irmão mais velho deveria ter feito. Ele sai em busca da casa perdida das tribos de Israel. E também o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, como ele mesmo falou. Ele entra no campo distante, ele aproxima-se dos impuros, ele toca os leprosos, ele come com os pecadores, ele chama a si os publicanos, ele restaura prostitutas arrependidas, ele alcança até os samaritanos, ele anuncia libertação aos cativos e abre a porta para as nações. Ele é o irmão que não fica apenas na casa reclamando da misericórdia do Pai. Ele sai da casa do Pai para trazer os filhos de volta, porque ele tem o mesmo coração. Eles estão alinhados em unidade. Hashem e o Mashiach. E o Mashiach ora por nós. Pai, aqueles que me deste, eu peço para que eles sejam um, assim como nós somos um, para que todos sejam perfeitos em unidade. Então, gente, é muito forte isso aqui. Porque o Mashiach, ele cumpriu plena. Por isso é que exigia um fiador. Aqui que entra, então, uma parte belíssima disso. Desse entendimento, mas como assim fiador? Aonde que fala? Nós temos na Torá. Está lá, em Bereshit 15. Já falei aqui algumas vezes disso. Vou falar de novo. Aqui entra, então, de forma belíssima, Gênesis 15. Quando Abraão vê os animais partidos e uma profunda escuridão, ele ia fazer uma aliança, Abraão, os animais cortados no meio, metade para cada lado. E a aliança que se fazia entre reis era que cada um passasse no meio das metades dos animais. E se falhassem com a aliança, que acontecesse com aquela pessoa o que aconteceu com aqueles animais. Partidos no meio. Mas nota que em Gênesis 15, o Eterno, ele já sabia que a coisa ia complicar lá na frente. Então o que ele faz? Ele diz, olha, Abraão, estou fazendo uma aliança com você. Eu, Hashem, vou passar no meio da aliança, entre os animais partidos, e você também passa, e se um de nós não cumprir, vai ser partido no meio. Não. O que o Eterno fez? Fez cair um denso sono sobre Abraão, para que ele dormisse. Ele não passou.
Abraão ficou lá, deitou, caiu uma escuridão pesada sobre ele, como diz a palavra. E ele não passa entre as metades. Quem passa, olha o que está escrito na Torá. Quem passa é um fogo fumegante, um fogo enorme e uma tocha de fogo. Olha que curioso. Pescaram? Olha que curioso o que está sendo dito aqui. Por que, se é só o Eterno, por que falar de uma tochinha de fogo que passou junto? Que tocha é essa? Percebe? Passou um fogo fumegante entre a metade dos animais. Hashem assumiu a aliança. E o fiador, a tocha de fogo, o fogo menor. Né? Tem um erudito judeu, o Gershon Scholem, né, que ele fala uma coisa, ele tem nos livros dele lá, tem um livro chamado Kabbalah. Impressionante esse livro. E ele vai falar até de Yud-Rei, Vav-Rei, Katom. O termo que ele usa é esse. Não que aquilo dali seja um outro Deus. Não. Mas é um ungido do Eterno. Aquele sobre quem para o Espírito do Eterno. Aquele ali é o que passou como fiador entre as metades. Então, se alguém falhasse com a Torá agora, e aí? De quem que vai cobrar a conta? De Abraão? Não, ele não passou. Dos seus descendentes? Também não. De quem? Daquele que passou. Daquele que se aliançou, daquele que se comprometeu, do fiador da nova aliança. Por isso que ele teve que vir e pagar o preço, porque nós falhamos. Nós falhamos. A coisa mais sábia que uma pessoa pode falar diante de Hashem não é: Eterno, olha quantas mitzvot eu estou cumprindo. Não. Eterno, eu sou uma lástima. Eu falhei incontáveis vezes. Eu não mereço o teu perdão. Mas sou grato pelo que o Mashiach fez no meu lugar. A humildade é o último degrau na escada da sabedoria. E uma pessoa que chega no ponto de ter esse grau de confissão sobre si mesmo, não se achando melhor do que ninguém, mas se achando o pior e o último de todos, esse é o maior. Esse é o maior. Quem disse isso? O próprio Mashiach. Quem quiser ser o maior, seja o último de todos. E o servo de todos. Mas aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. Aquele que, não, eu sou, olha aqueles ímpios, olha aquele pessoal lá, olha aquele povo. Não tem boa chance para você, não, que pensa assim de si mesmo. A pirâmide social do Eterno ela é invertida. Quem é grande nesse mundão aqui é nada do lado de lá. E quem é pequenininho, mas com um coração desse tamanho, é gigantesco do lado de lá. Tem muitas pessoas aqui que, se a gente encontrar do lado de lá, elas vão ter 8 quilômetros de altura. Você vai olhar para cima, mas meu Deus, que luz é essa que está vindo desse tzadik? Eu nem imaginava. Puxa, ele só varria. É ele mesmo. Ele é o maior. Tem outro lado também. Nada. Nada. É só o último de todos. É o que eu estou falando. A pirâmide lá é invertida. E a gente que olha para nós mesmos. Então, o ponto todo aqui que eu quero passar é que veio um fogo fumegante e uma tocha de fogo. Juntos, passaram pelas metades. E nessa leitura profundamente messiânica, essa tocha que atravessa as metades aponta para o mistério de uma aliança sustentada pelo próprio Eterno, em primeiro lugar, mas mediada por aquele que carrega a fidelidade divina dentro da história. O Eterno ele assume o peso da promessa. Abraão dorme. Deus passa. O homem não consegue garantir a aliança por sua própria força.
Mas o Eterno garante essa aliança. E na Brit Hadashah, esse mistério ele se revela completamente quando o Mashiach, Yeshua, ele é chamado de fiador de uma aliança superior, lá em Hebreus 7:22. Ele foi feito fiador. Ele é o garantidor vivo da fidelidade divina. Aonde Israel falhou, ele obedece. Aonde os filhos quebraram, ele sela. Aonde a herança foi desperdiçada, ele resgata. E aonde o irmão perdido caiu, ele desce para levantar. Assim o Mashiach, ele se torna o Goel, não apenas de Judá, mas também das tribos dispersas de Israel e das nações enxertadas na esperança de Israel. Jeremias 31, ele não promete a nova aliança com uma entidade desligada da história bíblica, de jeito nenhum. Mas com a casa de Israel e com a casa de Judá. É com essa que é a nova aliança. Ezequiel 37 vê os 2 pedaços de madeira que se tornarão um na mão do Eterno de volta. Judá e Efraim. Olha que interessante. Tornando-se um só galho na mão do Eterno. Em Yohanan 10, ele registra ali que Yeshua dizendo que possui outras ovelhas, que também deve conduzir, para que haja um só rebanho e um só pastor. O Rabino Shaul, em Efésios 2, ele afirma que aqueles que estavam longe foram aproximados, não por uma religião sem raiz, mas pelo sangue do Mashiach, sendo feitos concidadãos dos santos. Quem são os santos? Quem são os santificados? O povo judeu. Concidadãos dos santos, diferente do que a Igreja Católica fala, é concidadão daqueles sadiquim do povo de Israel. Então pessoas vieram de várias nações e se ajuntaram. E graças ao Eterno por isso. Nós temos exemplos dentro do próprio judaísmo. Um dos exemplos é o próprio Rabi Akiva, descendente de gentios, grande codificador de todo o Talmud, de toda a Mishnah, por aí vai. Né? Tantos outros, Rabi Meir, e incontáveis aqui. Oi? Onkelos, o próprio Targum, né? Um dos escritores do Targum. Todos descendentes. E graças a ele, o judaísmo não existiria sem eles. Não existiria. Como a gente conhece hoje, não teria. Imagina o judaísmo sem Rabi Akiva. Aí, o próprio Shimon Bar Yochai. Não teria o Zohar. Não teria o Zohar. E o que dizer daquela moabita chamada Ruth? Bisavó daquele rapazinho, como é que era o nome? Davi. Não teria nem estrela no meio da bandeira de Israel, se não fossem as pessoas que vieram das nações. Percebe? Então, o papel do Mashiach foi ser fiador de todos esses que estavam vindo. Concidadãos dos santos. E também membros da família de Deus. E tudo converge num ponto. O irmão perdido, ele volta. As tribos dispersas, elas são chamadas. As nações são, então, aproximadas. A casa se enche e o pai celebra, porque aquilo que estava morto, reviveu. E aquilo que estava perdido, foi achado. Isso não é a essência de toda a paraxá de hoje? E o Yovel? O jubileu? Chamar de volta? E Yeshua nos chama para ser sal da terra. Sal da terra é para você levar esse tempero que você tem recebido de Hashem para todos. Sal
Ele não nasceu para ficar dentro do saleiro. Aqui nós estamos no saleiro. Mas nós estamos nos preparando. Mas não é para isso que a gente é feito. O lugar mais seguro para um navio ficar é no porto. Mas o navio não foi feito para ficar no porto. Ele foi feito para enfrentar aquelas ondas grandes mesmo no meio do mar. Furacão. Tudo que vem contrário a ele. É para isso que ele foi feito. Para que você foi feito? Para ser sal da terra e luz do mundo, disse o Mashiach. Vamos deixar de ser sal dentro de saleiro? Navio confortável no porto. E aquilo que eu digo em oculto, diga-o tu de cima dos telhados. Nós estamos chegando nesse tempo. Todos precisam ouvir que o Iovelo chegou. O jubileu chegou. O resgatador, o irmão resgatador chegou. Veio, pagou o preço para proclamar uma liberdade. Não uma liberdade da Torá, ao contrário. Essa liberdade é justamente porque ele vai escrever a Torá dentro do teu coração e dentro do teu entendimento. E não em placas de pedras distantes. E quando a Torá está escrita dentro do teu coração e dentro do teu entendimento, e você vai vivendo aquilo, você vai desfrutando o fardo do Mashiach, que é leve. Por que é leve? Porque tem menos mandamentos? Não. Porque você faz com prazer. Né? Como diz até um ditado, né? Que fala, trabalhe naquilo que você ama e você nunca mais trabalhará um único dia na sua vida. Quando a Torá deixa de ser um fardo e se torna leve, porque você ama o Eterno, você ama ao Mashiach que ele enviou, e você tem tomado a forma do Mashiach. Mashiach é como se fosse a forma de um bolo. E a gente é como o barro. E o Eterno nos convida a tomar a forma do Mashiach, a copiar ele, a ser como ele, a aprender com ele. Porque ele, mais do que qualquer outro humano que já pisou nessa terra, cumpriu a Torá do jeito que o Eterno ordenou. Isso aqui é assim que se faz. Ah, mas o rabino aqui diz isso, outro rabino diz outro. Espera aí, vamos no eixo central dessa balança. Ali é a sede do equilíbrio. O que o eixo está dizendo para fazer? Então, tudo que aprendermos com Shammai, com Hillel, com as outras casas, os outros Rishonim, Geonim, Zohar, cabalistas, tudo que a gente aprender, leva para o centro, o fio de prumo. Porque ali é o tutorial. O Eterno desenhou, porque a gente não estava entendendo. Deixa eu desenhar que vocês não estão entendendo. É assim, seja assim, como o Mashiach e Yeshua. Isso é guardar a Torá. O próprio Mashiach fala isso num tom até de advertência com seus talmidim. A ninguém na terra chameis de vosso rabi, porque um só é o vosso rabi, que é o Mashiach. E a ninguém na terra chameis de vosso pai, porque um só é o vosso pai que está no céu. E todos vocês são irmãos. Palavras de Yeshua. Então, eu não estou menosprezando o ensino dos outros. Eu estou botando uma escala de prioridade. Na hora de priorizar qualquer ensino, qual é a nossa referência? Tudo a gente tem que olhar conforme a referência. Senão sai do... É igual consertar um carro. Tem muitos mecânicos. Mas qual que segue o manual do fabricante? Vai nesse. Vai nesse que ele vai fazer certinho. Ah, o outro não, vou fazer uma gambiarra, vou botar aqui um negócio amarrado. Não. Segue o manual do fabricante. É disso, por isso é que ele é o filho obediente. Por isso é que ele se tornou o resgatador, o irmão, o Goel, né, que é o redentor, né, próximo. Então, gente, tudo converge, como eu falei,
Nesse ponto, o irmão perdido volta, as tribos dispersas são chamadas, as nações são aproximadas e a casa se enche. E o pai celebra porque aquilo que estava morto reviveu e aquilo que estava perdido foi achado. Essa leitura ela pode ser formulada, né, como nós vimos aqui, de uma forma muito poderosa, que Yeshua é o verdadeiro filho mais velho que a parábola do filho pródigo estava falando. Era assim que deveria agir o filho pródigo, o filho mais velho daquela parábola. O Mashiach cumpriu isso por excelência. Ele agiu como aquele da tribo de Judá, que estava em casa com seu pai, fazia tudo certinho. Mas faltava uma coisa, faltava ele ter o coração do pai. Não basta fazer tudo o que o pai manda, você tem que ser como ele. E na dúvida sobre como é que é ser então como meu pai, observa, como diz até o Zohar, né? Observe o meu filho, que tem a fragrância do campo. Não é isso? O meu Davi celeste. Observa ele e copia ele. O Zohar está falando isso. Para observar o Davi celeste. Que é como um filho que tem essa fragrância maravilhosa, que é como um campo a quem o pai abençoou. E aqui, gente, o irmão mais velho da história, ele se recusou a entrar na alegria do pai. Ele se recusou. E Yeshua, porém, ele entra na dor do irmão perdido para trazê-lo à alegria do pai. O irmão mais velho da parábola, ele acusa. O Mashiach Yeshua, ele intercede. O irmão mais velho, ele permaneceu do lado de fora da festa. Mas Yeshua preparou a festa. O irmão mais velho, ele diz, esse teu filho. E Yeshua nos ensina a dizer, nosso irmão estava morto e reviveu. Em Levítico 25, o irmão próspero, ele deve resgatar o irmão empobrecido. E em Lucas 15, o irmão da casa não fez isso. Mas em Isaías 49, o servo ele recebe a missão de restaurar Israel e iluminar as nações. Em Jeremias 31, a nova aliança, ela cura a aliança quebrada. Em Gênesis 15, o Eterno garante a promessa passando entre as partes. E no Mashiach Yeshua, todos esses fios se unem numa coisa só. Ele é o irmão fiel, o servo que veio da mesma casa. Ele que deu essa glorificação à própria casa de Judá. E através disso, a casa de Judá, né, quando houve ali na parábola do filho pródigo, o pai fala, meu filho, tudo o que é meu é seu. Isso chama ainda para um momento em que muitos irmãos nossos da casa de Judá ainda não enxergam. Mas a profecia diz que o Eterno derramará sobre eles, sobre a casa de Davi. A casa de Davi é a tribo de Judá. Um espírito de graça e de súplica. E olharão para ele por causa daquele a quem eles transpassaram. E chorarão, aí vão entender. Aí vai cair a ficha. Aí vão entender quem é aquele que veio resgatar. Por que ele resgatou todos aqueles goi, todos aqueles, né, gentios? Por que o Senhor está dando uma festa para esse teu filho que estava distante? É o que a casa de Judá tem perguntado hoje. Não é? Mas isso é má notícia? Não. Casa de Judá, vocês agora estão cortados e estão fora? Não. A gente só está esperando que as cascas dos olhos caiam. E que a casa de Judá inteira olhe para aquele que também veio da casa de Judá e que foi transpassado. E que o Eterno derrame sobre toda a casa de Judá esse espírito de concórdia, de conciliação e de súplicas e de quebrantamento. E que enxerguem, que caiam as cascas dos olhos e enxerguem o Mashiach Yeshua. Que não é
uma coisa estranha de outra religião, de outro povo. É por isso que até a própria tradição rabínica chama de Mashiach Ben Yosef, porque ele tipifica a vida de Yosef em tudo. Foi vendido por moedas de prata. A sua túnica foi lançada à sorte, repartida, suja de sangue. Foi vendido como escravo. Ficou como o mais humilde dos egípcios. Parecia um goi, parecia um egípcio. E 22 anos depois, ele é reconhecido pelo faraó como o segundo homem mais importante do Egito, que revelou os sonhos de faraó. E faraó o honrou. E ele, Yosef, nosso patriarca, ele não se vingou dos 11 irmãos. Ao contrário. Ele falou assim: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Porque Deus tinha um propósito para eu salvar vocês da fome que ia vir no mundo. E a fome que há no mundo hoje é da palavra do Eterno. E que a própria casa de Judá tem andado faminta e sedenta também. Porque a luz você não consegue fantasiar, maquiar a verdadeira luz. Ou ela brilha ou ela não brilha. Você não pode fazer um desenho e falar assim: isso aqui é a luz. Não é. A luz, você não precisa nem dizer que você está com ela. Aonde ela chega, ela se derrama. Ela vem com os frutos que ela traz. Frutos de alegria, de shalom, de longo ânimo, de gentileza, de generosidade, de emuná, de confiança em Hashem e confiança nos seus arrimos, de mansidão, de domínio próprio. A luz, aonde ela chega, ela espalha. Você não consegue fantasiar e fabricar, falsificar a luz. Não consegue. Essa é a luz do Mashiach. Então, o que eu estou dizendo aqui, gente, é que esse Redentor, citado na Parashá, que veio resgatar o seu irmão, ele veio para trazer isso para todos. A casa de Judá, quando se inveja dos seus irmãos que foram dispersos entre as nações da casa de Israel, as 10 tribos, que estão hoje misturados com povos de várias nações. No Brasil, se bobear, mais de 70% do povo brasileiro tem algum tipo de sangue judaico e nem sabe. Né? Então, não é para se ensoberbecer contra os de fora, mas a missão de Israel é ser luz para as nações, até os confins da terra, diz o Eterno, em Isaías 49. Essa era a missão. Como o povo de Israel ficou fechado em si mesmo, tanto por conta de perseguições, não foi sem motivo, não. Houve um motivo para o povo judeu ficar fechado em si mesmo. Porque antes era de outro coração. Era o coração misericordioso. Como disse Hilel, são filhos, o povo judeu são filhos misericordiosos, de pais misericordiosos. Essa é a característica nacional do povo judeu. Mas em algum momento da história isso se quebrou e se fechou por medo, por perseguição, por morte. Não os culpo. Não os culpo. Mas é hora de atender ao chamado de Hashem para que essa luz volte para a casa de Judá. Para entender que o nosso irmão mais velho, o Mashiach, representante da casa de Judá, ele já fez o papel do Goel, do irmão que vinha resgatar aquele cuja herança havia sido perdida. E que através dele, todos somos convidados para essa festa que Hashem está dando. Para que todos sejam um só rebanho, um só pastor. É o que diz a profecia. Né? Então, gente, eu não vou me alongar muito. Eu teria muitas outras coisas e assuntos para falar dentro dessa própria Parashá, mas o tempo é escasso. Então, é isso que eu queria deixar para vocês na Parashá de hoje. Tá? Então, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.